Filipe Luís critica Pedro e confirma a saída do atacante. O técnico desabafou sobre comportamento do atacante, para justificar tê-lo deixado fora da relação contra o São Paulo e usou dados de treinos como argumentos. O meu olho me diz o que vejo nos treinos, mas temos dados. Dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em tudo nessa semana, e um jogador que é o último em todas as valências físicas, não está pronto para performar. A frase foi dita em um desabafo de Filipe Luís logo após a vitória do Flamengo, em cima do São Paulo. Neste sábado, o jogo ficou em segundo plano, e o assunto da coletiva foi Pedro, que ficou fora da relação da partida por uma decisão do treinador. Filipe fez duras críticas à postura do atacante ao longo das atividades desta semana no Ninho do Urubu, que citou o GPS como mais um argumento para sua decisão. Segundo Filipe, Pedro foi o atleta de pior índice em todos os gráficos monitorados pelo GPS nos treinamentos. O GPS é um dispositivo eletrônico que é colocado em um colete durante todo o treinamento no gramado, e é usado em jogos também. Ele serve para monitorar e registrar dados físicos de forma individual. O GE apurou que todas as métricas analisadas estão ligadas ao movimento e deslocamento do atleta. No Flamengo, os principais dados analisados no GPS são distância percorrida, velocidade máxima, número de aceleração, número de desaceleração, número de sprints acima de 25 km por hora, e metragem percorrida em alta intensidade, acima de 21 km por hora. O Flamengo teve 6 treinamentos antes de enfrentar o São Paulo e, na sexta-feira, quando fechou a lista de relacionados, Filipe Luís deixou Pedro fora. A avaliação da comissão técnica é que as questões do atacante são comportamentais e não físicas. A postura nos treinamentos é alvo de insatisfação, e os números do GPS, segundo Filipe Luís, comprovam a falta de desempenho do jogador no treino, apesar das críticas. Filipe Luís reforçou o desejo em contar com o jogador no elenco e que não aprova a sua venda. O assunto veio à tona após o vazamento de prints em que um integrante do departamento de futebol disse que esperava uma proposta de 15 milhões de euros, 97,7 milhões de reais. Tentei proteger durante muito tempo, mas o Pedro tem que querer mais do que eu. Eu não posso querer mais do que ele. Eu não posso ir ao mercado para buscar um jogador que faça 30 gols que nem ele. Ele está aqui com a gente. Ele não deveria ser o problema. Ele deveria ser a solução. Mas quando ele quiser pedir desculpas para os companheiros e voltar a treinar, com certeza não será um problema. Ele vai ser titular, continuou. Não precisa me dar abraço, me dar a mão, me dar bom dia. Precisa ser profissional e resolver no campo. Tenho certeza de que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Mas se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser comigo, vamos juntos. Se ele não quiser, outros vão querer, finalizou. Pedro foi colocado contra a parede por Filipe Luís. Na entrevista coletiva do Flamengo após a vitória sobre o São Paulo, o treinador nitidamente mostrou que perdeu a paciência com o atacante, que nem relacionado foi. Filipe não subiu o tom de voz, não xingou, mas optou por uma transparência contundente que se tornou incomum no futebol. Um dos elementos citados foi o deboche de Pedro, como parte do conjunto da obra que beirou o ridículo, nas palavras de Filipe, ao longo dos treinos. Segundo apurou o Universo Online, Filipe ficou incomodado com algumas piadas e comentários em tom irônico, feitos pelo jogador nos últimos dias durante os trabalhos do elenco. O técnico teve uma conversa com Pedro na semana passada e esperava uma mudança comportamental que não veio. O jogador está avaliando com seu staff como ou se vai se pronunciar depois das falas do treinador. Filipe Luís fez movimentos estudados previamente. O staff dele e do Flamengo estavam cientes sobre a maneira com a qual ele abordaria o assunto. Segundo o Universo Online apurou, a cada frase, a entrevista tomava proporção maior do que o jogo. O técnico foi jogador. Há até pouco tempo era companheiro de Pedro, comemorava vitórias e lamentava derrotas ao lado dele. Agora, resolveu colocar o dedo na ferida, além de citar o deboche.
Felipe foi trazendo argumentos baseados na percepção e nos dados que tem acesso no cotidiano do Flamengo. O treinador usou o respaldo que resultados, histórico no clube e a segurança do emprego lhe dão para não jogar a situação para baixo do tapete. A situação de Pedro vira uma interrogação. Ele já fez 8 jogos no Brasileirão e não pode defender outro clube na Série A em 2025. O técnico combateu a falta de entrega de Pedro nos treinamentos, e como cultura de treino ele definiu que é o ritmo adotado pelos demais jogadores, até para que na hora do jogo o time apresente a intensidade e o desempenho que deixam o Fla na liderança do Brasileirão, contra o São Paulo. Inclusive, Felipe viu um time que não deixou a equipe de Crespo sair ou jogar mais adiantada, sufocou e fez 2-0. Felipe chegou a mencionar um jogo em que Pedro foi bem, na goleada por 4-0 sobre o Corinthians, também pelo Brasileirão, mas, na visão do treinador, o camisa 9 caiu de nível porque treina mal. Tentei proteger durante muito tempo. Felipe deixou claro que a situação envolvendo Pedro não se restringe à última semana. Já depois do Mundial, Felipe já elogiou Pedro várias vezes. Exaltou a capacidade que tem como finalizador, mas desistiu de passar pano. Pedro é o último em tudo. Felipe Luiz fez menção aos índices de desempenho que a comissão técnica colhe ao longo dos treinos, e isso diz respeito à parte física, ao quando os jogadores se deslocam, a velocidade, dados que ajudam. A menção ao deboche mostra que não é só uma questão física, mas comportamental. Ninguém vive de passado. O recado de Felipe foi: não adianta ter sido artilheiro, ter jogado Copa do Mundo ou ter voado antes da lesão. As declarações de Felipe Luiz na coletiva após a vitória sobre o São Paulo, neste sábado, servem como combustível para que o staff de Pedro procure uma maneira de deixar o Flamengo. O comandante tratou as atitudes do atacante em meio à insatisfação pela reserva e problemas com a renovação como lamentáveis e ridículas. As falas ocorreram acelerar saída de Pedro do Flamengo. Atacante vive momento conturbado nos bastidores do clube carioca. As declarações de Felipe Luiz na coletiva após a vitória sobre o São Paulo, neste sábado 12, servem como combustível para que o staff de Pedro procure uma maneira de deixar o Flamengo. O comandante tratou as atitudes do atacante em meio à insatisfação pela reserva e problemas com a renovação como lamentáveis e ridículas. As falas ocorreram após em entrevista coletiva. O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim. Evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. E não é de agora que ele vinha treinando muito mal, disse, em trecho do pronunciamento. Assim apurou que os representantes de Pedro já estavam cientes de que Felipe Luiz abordaria o assunto depois da partida, mas não esperavam o tom das declarações. O treinador não poupou críticas ao atacante. Pedro esteve no Maracanã para acompanhar o triunfo de um camarote, um sinal de que pode se reconciliar com Felipe Luiz. O caminho natural, contudo, é de que o staff do jogador comece a trazer propostas ao departamento de futebol do Flamengo. No momento, José Boto e companhia tratam Pedro como negociável, tanto que, em outra polêmica recente, um membro da pasta frisou que o atacante poderia ser vendido por 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais. Em conversa com o jornalista Mauro Cesar Pereira, o que aconteceu é que o comportamento e a atitude dele, durante a semana foram lamentáveis, beirou o ridículo. Evidentemente, ele tem os seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas nesta semana, ele rompeu o princípio claro que temos aqui, que é a cultura dos treinos. O que ele fez foi uma falta de respeito, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora desse jogo, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, criticou Felipe Luiz. A forte entrevista do treinador incomodou o jogador e seus representantes. Pouco tempo depois da bombástica entrevista coletiva do comandante, um dos agentes de Pedro ligou para a diretoria e deixou evidente o seu descontentamento. Dessa maneira, uma conversa entre as partes deve ocorrer neste domingo. De acordo com o jornalista Veneca Sograndin, há a chance de os empresários buscarem uma proposta de outro clube.
O jornalista Tiago Asmar, o pilhado, da Jovem Pan, quem divulgou inicialmente a informação de que Pedro iria ser barrado, disse no programa Canelada que Zenit, clube que contratou Johnson, pode ser o destino caso o atacante seja negociado.